Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, nós te damos graça, porque Tu nos tens sustentado. Tu tens provido para nós tudo de que necessitamos. Te agradecemos por Tua fidelidade, por Tua graça, amor e favor. Senhor, nós o convidamos ao lugar de primazia neste devocional. Que Tu encontre livre acesso, que Tu nos encontre sensíveis aos Teus sussurros, que o Senhor, do alto do Teu sublime trono, derrame sobre nós sabedoria e discernimento, e que ao ouvirmos as palavras venhamos aprender a verdade do Senhor e toda mentira que o inimigo lançou ou implantou sobre nossas mentes cai agora por terra em nome de Jesus. Senhor, fala comigo, eu quero Te ouvir, nós queremos e precisamos de Ti. Ó Pai, que o Teu reino venha sobre nossas mentes, corações, lares e famílias. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos, porque até aqui Tu tens nos guardado e nos abençoado. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Há um tempo atrás nós fizemos um devocional onde que eu disse para vocês que deveríamos nos lembrar sempre de pedirmos e nos colocarmos aos pés do Senhor, porque Ele é a nossa torre forte, né? Então, o Senhor é a minha torre forte, a sua também. Declare com fé, em nome de Jesus: o Senhor é minha torre forte. Declarando isso, quero mostrar algo muito importante para vocês. Um vídeo. E nesse vídeo são dois senhores, um casal de idosos. E eles moram lá onde que essa ventania que causou muitos estragos esses dias, aqui no Rio de Janeiro foi bastante vento, mas lá foram ventos muito mais fortes do que os que aconteceram aqui. Lá houve ventos que destruíram casas, destruiu postos de gasolina. Foi muito assustador. O vídeo ele é assustador, mas ao mesmo tempo inspirador. Porque mostra esse casal de idoso onde que eles preferiram se lembrar que Deus é a nossa torre forte. Eu não ia fazer esse devocional, mas antes eu orei, falei com o Espírito Santo, falei com Deus e falei: Senhor, me orienta. E então bati os olhos nesse devocional e o Espírito Santo ministrou em mim e falou para mim que tem que ser esse devocional e me trouxe à memória. Lembra do vídeo que você viu agora há pouco? Então mostre também, para que seja de exemplo e testemunho, e que venhamos no nosso dia mau, no nosso dia assustador, nos lembrarmos que o Senhor é nossa torre forte. Vamos ver o vídeo? Enquanto casas de tijolos eram desmanteladas, uma casinha simples, de madeira, permaneceu de pé. Por quê? A resposta está em um detalhe. Sabe qual é? Prepare-se para ouvir. Na hora antes de acontecer, eu tava aqui fora, aliás. Ele tava limpando tudo aqui, que tava bonito, carpinho. Daí quando eu vi, já tava dando as garoas. Aí quando eu falei ver ela, estava no banheiro, eu corri.
Falei, de repente já começou a tornação assim, ó, e levantar a cobertura vinha assim. E daí quando eu tentei se jogar pra querer para fora, já cada porta veio de porta, depois jogou de volta aqui, de volta pra ali. Eu levei essa daqui, ó. Acabou se machucando. Daí sim. Aí eu não pude mais sair de lá dentro. Fiquei eu e ela lá pra dentro do banheiro, lá trancada lá. Não, eu saí do banheiro. Eu saí, daí tava aquele redemoinho assim. Quando eu saí no canto do balcão do armário, era que tá ali, na porta do quarto, pra mim ir pro quarto. Colocar roupa, e eu não achava pro escuro, mas eu fui em cima da Bíblia que estava ali, eu só levantei para cima a Bíblia e falei com Deus, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou de nós, você está cuidando da puzóia. Fiquemos, vamos dormindo, dormimos, deitemos na cama, dormimos 3 horas até adormecer. E como é que... Vocês viram isso? Vocês viram a destruição que ficou no lugar? Vejam as casas. As casas de tijolo. Mas a deles é aquela dali de madeira. Aquilo dali bateu um vento, leva não só o telhado, mas a casa inteira. Mas o que ela fez? Ela descansou. Ela sabia que serve a um Deus vivo, poderoso, justo e fiel, e que é a nossa torre forte. Vamos voltar ao nosso devocional para aprendermos o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Vamos lá? Provérbios, capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é torre forte. Os justos correm para ele e estão seguros. Contexto: o livro de Provérbios é um manual de sabedoria divina, escrito principalmente por Salomão, filho de Davi, que ensina como viver de maneira reta e piedosa diante de Deus e das pessoas. O capítulo 18 aborda a importância da sabedoria, da integridade, das palavras e das escolhas. O versículo 10 destaca a segurança espiritual que encontramos em Deus. Ele nos apresenta uma metáfora poderosa, o nome do Senhor, como torre forte. Tem um louvor que diz assim: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse é o Deus que nós servimos. E diz mais na Bíblia: quem é esse que até o mar lhe obedece e os ventos também? Quando eu fui ler os comentários daquele vídeo, comentários é as pessoas falando, né, sobre o vídeo. Um moço, um rapaz colocou assim escrito: este acontecido me lembrou que em Salmos o Senhor diz: em paz eu me deito e logo pego no sono. Vocês notaram que de madrugada eles se deitaram e dormiram. Vocês notaram que o senhorzinho tentou sair, ele estava fora, entrou e tentou sair novamente e não conseguiu sair. O vento o lançou de volta para dentro de casa. Este vento foi ordenado por Deus
para guardar a vida dele, proteger ele, porque fora de casa outras coisas estavam voando, como pedaço de ferro, pedaço de madeira, e poderiam atingir ele e até matá-lo. E o Senhor guardou não só a vida deles, mas também a casa. Aquela casa de madeira simples, mas ela foi construída sobre a rocha. Na Bíblia tem o episódio, já li para vocês, de duas casas. A que foi construída e alicerçada sobre a areia, veio o vento, a chuva forte e a água, e deram com força sobre a casa e ela caiu. É representada pela vida da pessoa que não conhece a Deus, ou que conhece e não quer andar segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade do Senhor. E então, no dia mau, o dia das provações, quando vem sobre a vida dessas pessoas, sobre seu lar, sobre sua família, o que acontece é que a pessoa sente muito mais, de forma exacerbada, o que um cristão pode sentir. Ah, o cristão não vai passar pela mesma situação. Veja bem, o cristão que construiu a casa dele sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. E veio a chuva forte, que também bateu sobre aquele que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva forte, o vento forte, e deu com ímpeto sobre a casa que foi construída sobre a rocha, mas ela não caiu. Porque ela foi construída sobre a rocha, que é Jesus. E o que isso significa? Significa que você tem que ter a base como Jesus. Porque se não tiver, os problemas que batem na vida de uma pessoa que conhece a Cristo, tem intimidade com Cristo, segue a Cristo, e naquela vida que não conhece a Cristo, que não segue a Cristo, que não tem intimidade com Cristo, os mesmos problemas podem ser com resultados catastróficos. Resumo: um cristão, ele passa pelas mesmas coisas que uma pessoa que não é cristã passa também. A diferença é que eu creio num Deus vivo que no dia mau me fortalece, que no dia mau ele me dá renovo, ele derrama sobre mim a paz que excede todo o meu entendimento. E quando a pessoa não tem intimidade com Deus, a casa dela é construída sobre a areia e o dia mau vem, para onde ela corre? Para quem ela corre? Com quem ela fala? O que ela faz quando a situação está apertada? Vocês já viram aquele episódio de Chapolin Colorado, onde que quando as coisas se apertam, ele fala: ó, e agora? Quem poderá me ajudar? E aí o Chapolin aparece para ajudar a pessoa que exclamou essa frase. Assim somos nós, cristãos, serventes a Deus, obedientes, seguindo a palavra do Senhor. O dia mau vem, o vento, a chuva vem,
para mim e para aquele que também não crê em Deus. A diferença é que eu tenho onde me esconder. A diferença é que no dia mau, mesmo passando as mesmas coisas, que uma pessoa que não conhece a Deus e não tem intimidade e não crê em Deus, é que eu tenho para quem correr. No dia mau, eu vou pedir socorro ao meu Pai Celestial e Ele vai enviar socorro, Ele vai derramar da graça dEle sobre a minha vida, Ele vai me dar estratégia para lidar com aquele problema, com aquela situação. Ele vai me dar a solução, Ele vai me prover a solução. Ele vai me socorrer, Ele vai me dar escape, Ele vai me dar livramento. Ele vai ser a minha torre forte. Então lembre-se, no dia mau, nós temos que estar firmados com nossa casa sobre a rocha que é Cristo. E no dia mau que vem para mim, para você, para todo mundo, até para o não crente, nós temos quem nos socorre. Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que nos comprou, nos resgatou. Ora, mas o que não é crente não tem isso? Tem, ele tem sim. Ele tem a misericórdia de Deus. Jesus também morreu na cruz para aquele que não é não crente, para aquele que não o segue. E Jesus o espera de braços abertos. Jesus o ama de braços abertos e espera por ele, para transformar a vida dele, para que sua casa seja firmada também na rocha. Que o Senhor ministre na minha e na sua vida. Vamos continuar? Nome do Senhor. O nome do Senhor não é apenas uma designação ou uma palavra qualquer que o identifica, não é uma palavra simples. Não é só um nome, não é só um simples nome. No nome dele há poder. No nome de Jesus há cura. No nome de Jesus há libertação. Na Bíblia, o nome de Deus representa sua essência, caráter e autoridade. Invocar o nome do Senhor é reconhecer que Ele está presente em nossas vidas, que possui poder ilimitado sobre toda a criação e que seu caráter justo e santo é confiável. Ao clamar pelo nome de Jesus, estamos declarando nossa fé em sua soberania e buscando sua intervenção em nossas lutas. É mais do que falar uma palavra simples. Reconhecer é reconhecer e se apropriar da proteção, autoridade e presença divina. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
com teu poder. Cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus sobre a minha e a tua vida. E em nome de Jesus, cadeias venham se romper agora. Não só na minha, mas na tua vida também. Em nome de Jesus. A cura sendo liberada para a sua vida e do alto do trono do Senhor é derramado agora sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre todas as áreas de sua vida. Há poder no nome de Jesus. Doença, bata em retirada agora. Em nome de Jesus, porta fechada, abra-se agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno, bata em retirada agora. Porque há poder no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu te repreendo. Torre forte. Na antiguidade, torres eram estruturas defensivas elevadas, construídas para resistir a ataques inimigos. Elas proporcionavam visão ampla, proteção física e refúgio seguro. Assim como uma torre protege de inimigos externos, Deus é nosso refúgio contra perigos espirituais, emocionais e físicos. Ele nos protege das investidas do inimigo, das ansiedades que nos paralisam e das situações que nos abalam. Tem um louvor que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando te angustiares. Canta aí, mãe, canta o restante. Mesmo que não temer, canta aí. Ainda que a terra se mude. Você sabe cantar, né? Então ele nos protege das investidas do inimigo, das ansiedades do dia a dia que nos paralisam e das situações que nos abalam. Além disso, como a torre é elevada, ela nos proporciona perspectiva e clareza diante das dificuldades, ajudando-nos a enxergar situações com confiança em sua direção. Os justos correm para ele. Quem são os justos? Eu, você, nós somos os justos que cremos no Senhor. O termo justos aqui não se refere a pessoas sem pecado, mas àqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Então, eu e você fazemos parte dos justos. Por quê? Porque nós somos falhos e pecadores, mas é a natureza. Infelizmente, nós buscamos
não pecar, mas infelizmente acontece de pecarmos. Mas o Senhor aqui, nos diz, Ele nos considera como justos, mesmo assim. Então, nós devemos buscar a Ele, viver de acordo com a vontade dEle, confiando em seus caminhos. O verbo correm indica urgência, iniciativa e fé ativa. Não é uma aproximação passiva, onde que você vai chegando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Não, você corre logo. Corre, porque o perigo está se aproximando e você tem que correr. Para quem você deve correr? Para Deus. É um movimento consciente de procurar Deus primeiro, antes de tentar resolver problemas com esforços próprios. Por exemplo, este casal fez o quê? O senhorzinho tentou resolver e ela saiu do banheiro onde estava, correu para o quarto e fez o quê? Como uma mulher sábia, ela foi procurar uma roupa para pôr, mas colocou a mão em cima da Bíblia, pegou a Bíblia e lembrou-se de quem? De procurar a Deus primeiro, antes de tentar resolver os problemas com seus esforços. E Deus fez o quê? Deus derramou sobre eles a paz que excede todo o nosso entendimento, porque eles dormiram à noite. Eles descansaram, acordaram só no dia seguinte e a casa estava de pé. Pois é. É assim que Deus faz comigo e contigo. No dia mau, se o buscamos, Ele se derrama sobre nós. E aquela situação difícil em que estamos a enfrentar, o Senhor nos faz ter consciência dela, sim, mas a paz de Deus nos toma. Glória a Deus. Então lembre-se, antes de tentar resolver com o seu próprio braço, seus próprios esforços, vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Isso nos ensina que diante de qualquer desafio ou medo, nossa primeira resposta deve ser buscar a proteção e a direção do Senhor, reconhecendo que somente Ele pode nos sustentar verdadeiramente. Estão seguros. A promessa final do versículo nos assegura que aqueles que confiam em Deus não serão abalados pelas circunstâncias. A segurança proporcionada por Deus não depende de estabilidade humana, riqueza ou poder, mas da presença constante dele em nossas vidas. É um tipo de segurança que acalma a alma, fortalece a fé e dá paz mesmo no meio da tempestade. Conforme nós vimos agorinha há pouco no vídeo, confiar no Senhor nos permite descansar, sabendo que, mesmo quando não entendemos os caminhos ou enfrentamos ataques, Ele está no controle e nos guarda de todo o mal. Conclusão: Provérbios capítulo 18, versículo 10, nos ensina que a verdadeira segurança não está em nossas próprias forças, mas em Deus, e nem nas pessoas ou nas circunstâncias, mas em Deus. O nome do Senhor representa sua presença, poder e autoridade.
Ele é a torre forte que nos protege de todo mal. Os justos, aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus, correm para Ele com fé e urgência. E a promessa é que estarão seguros, independentemente das dificuldades que enfrentem, que possamos diariamente reconhecer a soberania do Senhor, buscar seu refúgio e experimentar a paz que só Ele pode oferecer. Vamos orar em nome de Jesus. Põe a mão sobre sua cabeça e ore comigo, repetindo estas palavras com fé. Ponha fé aí. Senhor meu Deus, Tu és minha torre forte e meu refúgio seguro. Obrigada por Tua presença constante, por Tua proteção diária e por Tua autoridade que me guarda em todos os momentos. Ajuda-me a correr para Ti com fé, reconhecendo que somente em Ti encontro segurança verdadeira. Agora põe a mão em seu coração e fale assim comigo. Fortalece meu coração, acalma minha alma e ensina-me a confiar plenamente em Ti, mesmo diante das tempestades da vida. É no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça, a misericórdia e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?